Olá, meus amigos, Gustavo Maturana aqui mais uma vez. Agora eu vou estar falando com vocês sobre um assunto que é muito pouco discutido. Qual é melhor usar, unidades variáveis ou stake fixa? Nós mesmos do Quero Apostar falamos muito pouco sobre esse assunto. Não era algo que vinha em nosso pensamento, essa possibilidade de trabalhar com stake fixa. Digamos que esse é um caminho. Para a gente sair de um apostador amador para chegar a um apostador profissional, é como se a gente estivesse construindo uma ponte e o caminho fosse escuro e a gente fosse colocando um bloco por vez para chegar lá. Cada bloco sendo um aprendizado que a gente tem dessas coisas fundamentais que a gente precisa para chegar nesse caminho. Então a gente teve muito trabalho aí desde 2012, né? Eu quero apostar na verdade desde o final de 2011. Mas desde 2012 mesmo, que foi quando eu e o Thiago a gente começou a criar esse método, começou a aperfeiçoar ele, que teve esse pensamento de criar um método de análise para ter algo que fosse consistente e que nos levasse além de apenas o que a gente acha, porque o nosso objetivo às vezes é muito vago. Para futebol, que é um esporte tão complexo, muitas vezes os números eles pesam muito mais do que você conhecer os volantes e etc. E só um exemplo rápido disso aí, por exemplo, o São Paulo nunca ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Alguém me explica como? Foram 500 times diferentes que se enfrentaram. São Paulo nunca ganhou, então você prefere fazer uma análise nesse ponto. Ah, o São Paulo agora, sei lá, o Atlético Paranaense vai estar sem atacante, sem sei lá o que, sem jogador, pá, São Paulo está com força máxima, o Atlético Paranaense está poupando para a Libertadores. Você prefere se apoiar nisso ou se apoiar num número tão forte quanto esse aí que te diz que um time nunca ganhou lá, entendeu? Eu sempre vou preferir o número. Sim, tabus foram feitos para serem quebrados, mas eles não são quebrados todo dia. E eu vou estar sempre apostando a favor do tabu enquanto ele não for quebrado. E esse é o ponto do método que a gente criou, que você tem acesso pelo nosso livro aí que está em promoção, inclusive. O intuito dele sempre foi encontrar uma forma consistente de ter ganhos e algo que fosse muito além dessa visão subjetiva. Então a gente gastou muitos anos aí criando ele algo do zero, né? Porque não tem nenhum lugar que vai se dizer como fazer. Então a gente passou anos criando ele, aperfeiçoando, lapidando, encontrando o melhor caminho, entendendo outras nuances em relação a ligas, nuances específicas. Então agora é um novo bloco aí que a gente está olhando nesse nosso caminho, nessa nossa ponte em relação à profissionalização como apostador, que é analisar se seria melhor para a gente usar unidades variáveis ou usar stake fixas. Para você chegar lá, para você ter sucesso nas apostas, você precisa de 3 coisas. Uma é um método de análise consistente. O segundo é você analisar os seus números e saber o seu percentual de acerto. Aí, com o seu percentual de acerto, você sabe qual é a sua odd mínima que você tem que utilizar. E por fim, é a gestão de banca daí que você maximiza o seu trabalho todo, você potencializa. Então a gente já analisou nosso método, já tem um método de análise, aí a gente já sabe o nosso percentual de acerto. Por exemplo, o meu percentual de acerto histórico é 55,5%, mais ou menos, 55,5%. Cada liga tem hora que vai mais, algumas ligas passam de 60, outras ficam um pouco abaixo de 50, ou ficam em 50. A média é 55,5%. Aí então eu tenho que calcular, eu pego 100% e divido pelo meu percentual de acerto, que é 55,5%. Aqui ele me diz que a minha odds mínima tem que ser 1,80. E essa é a odds que eu trabalho, essa é a faixa de odds que eu trabalho. Quem é usuário do grupo de Pix sabe, quem acessa o Quero Apostar sabe que as minhas apostas dificilmente são de odds menores que isso, porque eu estou exatamente me sustentando nesse pilar, no pilar do método de análise e do meu percentual de acerto, para aí que me diz a odds mínima. Então agora a gente vai fazer essa análise desse primeiro semestre. Deixa eu já diminuir eu aqui, porque eu não sou o foco nesse vídeo, para sorte de vocês. O foco nesse vídeo são os números. Eu abri 2 stake toys aqui coloquei stake fixa, coloquei nas variáveis, deixa eu me diminuir um pouco mais. Ó, aqui está escrito unidades variáveis, dá para ver, né? Então eu coloquei de janeiro desse ano a maio, deixa eu mudar isso aqui para stake fixa, de janeiro ao final de maio, aí o tempo que rolaram as ligas europeias. Aliás, os únicos números que entraram aqui foram das ligas. Coloquei também na Champions League, porque é uma competição que eu vou estar trabalhando sempre, né? É algo que a gente tem que trazer para a nossa realidade também, que é pegar e pensar, mas eu vou parar de apostar na Champions League? Se tivesse negativo, eu realmente pararia. Mas eu tenho conseguido tirar valor, o Mônaco mesmo nessa temporada foram muitas alegrias, Juventus contra o Barcelona, enfim. Então aqui, os números que eu coloquei aqui são todos do serviço de Pix.
Tudo que eu mandei lá de janeiro ao final de maio tá tudo lá, tá tudo aqui. Você tem lá mais de 300 testemunhas aí para me desmentir. Então aqui ó, nós temos na stake fixa 607 apostas feitas, stakes variáveis 607 apostas feitas. Então, o que já me chama a atenção de cara é a evolução de banca. Veja que no stake fixa, olha, aliás, antes vamos falar como que eu trabalhei, né? Eu coloquei uma banca inicial de 5 mil nos dois lados, banca inicial de 5 mil, e calculei como 2,5% sendo a minha stake fixa, que seria uma stake 5/5, uma aposta 5/5. Esse é um ponto. O primeiro ponto é, se eu vou usar a stake fixa, ele vai ser quantos da minha unidade variável? Unidade variável de 1 a 5, no caso. Para mim tem que ser 5/5, tem que ser o máximo, porque não faz sentido você querer diminuir, colocar, sei lá, 3/5. Você teria mais cautela? Teria, mas aí é tudo questão de se ajustar a porcentagem, etc. Então aqui foram 2,5% do bem, sendo que cada aposta era $125, como podemos ver aqui nesses registros finais. Aqui tem $25, ó. Esse aqui é importante destacar, porque nós tive que dar uma pausa aqui, porque o vizinho começou a gritar. Então, retomando o raciocínio aqui rapidinho que eu tava, aqui ó, nós temos 25, que seria uma unidade, porque o que acontece? Às vezes a minha análise, ela me indica o mercado, e ela me indica 3, 4 mercados diferentes. Eu pego o que dá mais força, todas as tendências, e aí se uma dessas 4 tendências é um mercado de olhos altos, sei lá, ele me indica a zebra, por exemplo, aqui estou olhando Zassuolo, ele tem indicado a vitória do Zassuolo, e ele tem indicado o Zassuolo empate. Então eu colocar, a forma que eu decidi trabalhar foi colocar a stake cheia no Zassuolo o empate, que seria como aposta principal, digamos assim, e jogar mais uma unidade aí. Aqui daí a gente trabalharia com unidade, digamos assim, na stake fixa, seria colocar uma unidade na aposta aí, aposta mais complicada. Mesma coisa da Atalanta que eu, não aparece para vocês aí, mas a nossa aposta mais abaixo foi no under, e jogamos uma unidade também na Atalanta para vencer por diferença, que deu nós. A Atalanta ganhou por 1-0. Mas podem ver que o fixo é $125. Foi aqui nas unidades da stake fixa aqui, nesse bank. Tá, então, beleza. Então sabemos como a gente trabalha nossas stakes. Aqui foi de 1 a 5, sendo 25, 50, 75, 100, 125, de 1 a 5 unidades. E aí temos a evolução de banca em cada um dos dois com stake fixa. Crescimento infinitamente maior, 82% de crescimento de bank, com unidades variáveis, 48,3% de crescimento apenas. Tivemos ainda aí uns pontos que a gente tem que olhar quando a gente usa, por exemplo, stake fixa, quando a gente pensa em adotar, é saber qual vai ser o valor da nossa stake fixa. Aí, para isso, a gente tem que calcular os swings, a gente tem que calcular os pontos mais baixos que o nosso bank bateu. Por exemplo, aqui, ó, começo de janeiro, ele bateu 4.750. Seriam só 2 stakes para baixo, coisa de nada. Você pode ver que foi muito constante aqui, entendeu? E o nosso move up, no caso, para mim funciona assim. Se o bank que eu tô, se eu dobrar ele, aí eu mudo minha stake. Então, se eu batesse 10 mil, aí eu subiria minha stake, eu não cheguei a bater. E se eu batesse 2.500, eu faria o move down, diminuiria a minha stake. Também não chegou a acontecer. Então, aí como é que você calcula a gestão aqui nesse caso? Você tem que pensar nos swings, tem que saber o seu volume de apostas e aí ver o gráfico dos pontos mais baixos que você teve. Por exemplo, eu como trabalho com 7 ligas, eu tenho em torno de 30 apostas por fim de semana. Aí não pode acontecer eu ter um fim de semana ruim e meu bank bater um ponto que eu tenho que fazer um move down, 2.500 por exemplo, e aí no fim de semana seguinte, em termos de unidades, eu recuperar tudo que eu havia perdido no fim de semana anterior, porque digamos que eu perdi 30 unidades no fim de semana do dia 10 e tive que fazer um move down. Aí no fim de semana seguinte, eu ganho 30 unidades. Em tese, eu estou no 0 a 0, né? Mas na prática eu não estou, porque lá no fim de semana do dia 10, quando eu perdi 30 unidades, a minha stake era tipo $100. Eu tive que fazer um move down, a minha stake passou a ser 70, digamos. Então no fim de semana seguinte, eu ganhei 30 unidades de $70. Então eu teria ganho 2.100. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Eu teria ganho 2.100. Enquanto que quando eu perdi 30 unidades, sendo $100 cada uma, eu perdi 3 mil. Então eu sigo num déficit de $900. Vocês estão entendendo? Não pode acontecer de você ter uma gestão que seja muito arriscada, muito close para o seu volume de apostas. Por melhor que seja o seu método, você vai ter fins de semana ruins. Então é bom você ter
pensar algo que te proteja realmente. Então aqui, como vocês podem ver, felizmente em nenhum momento a gente chegou perto de fazer um move down. Foi crescimento constante, ele dava umas baixas e voltava a crescer. Então foi um semestre muito bom para a gente, mesmo não sendo um grande semestre. Assim, na minha visão, foi um semestre muito complicado para trabalhar. Eu tive, onde é que eu tinha visto aqui? Eu tive 50% de acerto, acho que é ganhos e perdas que aparece, né? Eu não sei mexer muito bem no Stake Toys, eu sou muito mais adepto do Excel mesmo. Eu sei que eu tive 50% de acerto, cara. Isso aí, como eu disse pra vocês, minha média é 55%, aqui ó, 50% de acerto eu tive nesses 6 meses. E como eu disse, a minha média é 55%. Então foi um semestre bem complicado. Daí você fala, Gustavo, mas como assim você ainda foi lucrativo? Aí que a gente entra nesse ponto exatamente, cara. Eu tive 50% de acerto. E qual foi a minha odds média? Cadê? Onde é que aparece essa parada que eu tinha visto aqui, cara? Eu sei que a minha odds média foi 2,28, cara. E tipo, com 50% de acerto, né? Isso aí eu vou botar aqui, mas todo mundo sabe de cabeça. 100 dividido por 50, odds mínima 2. Minha odds teria que ser. E como a minha odds média foi de... Aqui, relatório de odds. Foi 2,28, eu fiquei no lucro por causa disso. Tá vendo aqui, odds média, 2,28. Então, foi isso que me deixou no lucro, cara, tá vendo? Então, você não tem como fugir disso. É o seu percentual de acerto em relação ao seu método de análise e a odds mínima que você tem que trabalhar. Aqui ele mudou para stake fixa. Eu quero unidades variáveis. E chegou o vídeo de novo. Bom, vamos lá. Bank inicial e bank final. Acabamos de falar sobre isso já, mostrando o crescimento na stake fixa foi de 4.137, terminamos aí com 9.137 nesse nosso bank fantasia, criado aqui para fazer essa análise. E aqui nós terminamos com um bank de 7.414, um ganho de 2.414. Um ganho bem menor do que foi na stake fixa. A gestão utilizada, já falamos sobre isso. Agora, esse é um ponto importante, falar que isso não é uma verdade absoluta que eu estou trazendo. Não é porque eu estou trazendo isso aqui que você vai pegar e pensar, então eu vou trabalhar também só com stake fixa, que para mim vai ser melhor também. Não é assim. Você tem que fazer a sua análise do seu método, você tem que pegar os seus dados, coletar todos eles, jogar. Não precisa ser no stake odds, pode ser no Excel mesmo. Eu coloquei aqui só porque fica mais bonito aqui, o layout é agradável, mas eu não sou um adepto aqui não, acho que é muito trabalhoso colocar os dados aqui, etc. Inclusive mercados, por exemplo, eu tive que mudar os nomes deles. Tipo, eu não podia colocar Liverpool H-1, Liverpool H-1,5, embora essa não seja uma aposta que eu tinha feito. O jogo do Liverpool foi muito mais de embasmarco. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu tive que colocar tudo como handicap negativo, porque senão, cada vez que eu fosse exportar para dentro do Excel, eu tinha que exportar uma vez para o H-1, outra vez para o H-1,25, outra vez para o H-1,5. E ele tem um limite que parece que se colocar mais de 60 ele trava o sistema. Então, como aqui eu tive 607 que eu subi para cá e mais 607 que eu subi para cá, né? Porque eu tive que fazer um levantamento separado pelas unidades diferentes. Então eu teria que fazer muitas vezes esse processo. Então eu prefiro deixar tudo mais simplificado, muito mais rápido aqui para chegar nesse ponto, até porque eu não vou estar usando o Stake Toys para fazer essa análise de mercado aqui, que eu vou estar fazendo durante essa pausa do mercado europeu, que é importante fazer. Então, pessoal, o que eu estou dizendo é, isso aqui não é uma verdade absoluta, você tem que pegar os seus resultados também para você tirar uma conclusão de como é a melhor forma de você trabalhar. Essa não é nem mesmo a minha conclusão, porque aqui eu só tenho 6 meses que são de resultados públicos, né? Que esse é o intuito, eu queria ter aqui resultados públicos, que ninguém pudesse chegar e refutar e falar que eu estou inventando e tal, porque, né, eu posso trazer uma planilha aqui e pronto, e vender para vocês que isso aí é meu, só que aí vocês não teriam nenhuma testemunha, não tem ninguém para dizer para vocês que isso aqui é verdade ou é mentira. Então, isso aqui são todos os números do serviço de Pix do Quero Apostar, todas as apostas que eu mandei, as minhas. Então, você tem lá mais de 300 testemunhas aí para desmentir. Pode perguntar no grupo do Quero Apostar no Facebook, o grupo Apostas Esportivas Brasil, que também tem bastante gente lá, bastante usuário do Quero Apostar. Então, faça análise nas suas apostas também, veja qual é a melhor forma de se apostar, faça toda essa projeção, pense na gestão, não esqueça dela e etc. Vá testando, porque esse, pelo que eu estou vendo, é um degrau muito importante aí nessa nossa ponte aí, rumo a viver de apostas, a ter nisso aqui uma segunda fonte de renda ou algo do tipo. Atentar ao método e encaixe de gestão. Isso eu já fiz, terminou meu roteiro, acabou o vídeo, galera. Essa foi aí a minha análise
para tentar abrir essa sua cabeça aí, para te ajudar a um pensamento a mais aí, se é melhor você, qual a melhor forma de você trabalhar. Espero que tenha contribuído para alguma coisa. É isso. Forte abraço. Boas apostas.